precisamos das suas sugestões de filme ou série e livro. O que você tem a nos dizer, o que você nos oferece aos leitores e espectadores de Opera Mundi? Pois é, Haroldo, eu, na verdade, só consegui pensar em livros dessa vez, mas que, enfim, estão até conectados, né, eu acho que com isso que a gente estava falando, dos alimentos, né, de crises, etc. Então, e mesmo do governo Lula, eu acho que o primeiro é a formação política do agronegócio. É um livro que foi publicado pela editora Elefante, pelo Caio Pompeia. O Caio Pompeia é um antropólogo especialista em agronegócio, e o livro, assim, é extremamente rico em termos de detalhes, de como que, né, determinadas coalizões foram sendo formadas ao longo do tempo, como que o agronegócio foi sendo limite construído mesmo, né, politicamente, principalmente depois da redemocratização. Então, acho que vale muito a leitura para entender melhor, né, como que o agronegócio foi estruturado e como que age hoje, né? E só esse ou tem mais um? Tem mais um. Eu acho que... Eu vou indicar, porque eu tinha falado dois, mas vou indicar um só, que é o Arrabalde, do João Moreira Salles, que eu acho que é um livro complementar, vamos dizer assim, à formação política do agronegócio do Caio. Foi publicado pela Companhia das Letras e, basicamente, é um livro sobre a Amazônia, mas também sobre isso, né? Como que a Amazônia foi sendo pensada ao longo do tempo pelos brasileiros, como que a Amazônia foi sendo tornada alvo de várias políticas ao longo do tempo, e como que, na verdade, ainda hoje a gente, né, tem muita dificuldade de pensar, né? Esse que, na verdade, é engraçado, porque é quase como se a gente tivesse, né, o Brasil fosse um pedaço da Amazônia, e não o contrário. E a gente nunca conseguiu pensar de forma, vamos dizer, adequada, né, ou pensar um futuro, né, para toda essa região gigantesca, né, do país. Então, eu acho que a leitura dos dois juntos aí, acho que pode ser uma coisa bastante interessante. Aproveito que a gente está falando de livros e vou fazer a pergunta que a gente faz para todos os nossos espectadores, todos os nossos visitantes, todos os entrevistados e entrevistadas, para os nossos espectadores e espectadoras. Que livro e que filme você sugere aqui para nós? Então vamos lá. Um filme. Não é recente, é um documentário que eu sempre quis assistir e não tinha conseguido, da Isa Albuquerque. O documentário se chama Codinome Clemente e é sobre a vida e a militância do Carlos Eugênio Paes, que foi o último comandante militar da Ação Libertadora Nacional, uma figura realmente muito impressionante, Haroldo. O Carlos Eugênio Paes, depois dos assassinatos do Carlos Marighella e do Carlos Lamarca, era o guerrilheiro mais procurado por todos os órgãos de repressão. Lá atrás, no início da década de 70, havia um prêmio, como se dizia, pela cabeça dele, de $1 milhão. Imagina o que seria hoje $1 milhão de 1970. Ele ficou no Brasil clandestino, acredite, Haroldo, durante 6 anos. Não existe nenhum caso comparável no mundo de um guerrilheiro que tenha ficado clandestino, sendo procurado de maneira absolutamente feroz por forças da repressão e que tenha conseguido sobreviver. Já se fizeram estudos, a taxa média de sobrevivência nesta época de pessoas associadas à oposição armada, à ditadura, não chegava a 1 ano, era entre 9 e 11 meses. Ele ficou 6 anos clandestino, uma coisa absolutamente excepcional. O documentário é muito bem feito, tem uma dimensão crítica interessantíssima, eu recomendo muito. E recomendo este livro aqui dele, Haroldo, olha. Viagem, que é um relato naturalmente autobiográfico, mas que tem uma grande densidade de reflexão sobre a luta armada. Há uma característica do Carlos Eugênio Paes, de todos os que lutaram contra a ditadura pegando em armas, talvez seja o único, ou de maneira mais eloquente, aquele que se recusou a fazer autocrítica. Não que ele não reconhecesse que a derrota tinha sido completa,
mas ele não fazia autocrítica porque ele dizia: nós temos que reagir. Toda vez que houver a tentativa de uma ditadura, é preciso que eles saibam que haverá resistência do povo, que nós não somos um povo pacífico, como se diz, nós sabemos reagir à altura. Estou comovido muito, Haroldo, você deveria ler. Estou realmente ficando muito comovido lendo o livro. É a biografia do César Lattes, da editora Herbert. Cientistas brasileiros. O maior gênio da física que o Brasil já produziu, um dos maiores gênios da física no século XX, com 23 anos, 22 anos de idade, fez uma descoberta fundamental. Ele conseguiu fotografar o meson, que era uma teoria importantíssima da física do pós-guerra, sobre como que era possível que o átomo se mantivesse unido, apesar da existência de prótons, elétrons e nêutrons. Então, o meson era uma explicação. A primeira pessoa a realmente conseguir uma chapa fotográfica do meson foi ele, com fotografias feitas na Bolívia, numa enorme altitude. Depois, ele foi para o mais importante laboratório que existia no mundo, na Universidade da Califórnia, porque ninguém conseguia produzir artificialmente o meson. Isso era muito importante para as pesquisas da época, com 23, 24 anos de idade. Esse laboratório na Califórnia, que era o mais importante do mundo na época, milhões e milhões de dólares de pesquisa, muitos pesquisadores, durante 15 meses, ninguém conseguiu produzir o meson artificialmente, ou seja, em condição controlada. Haroldo, ele e o Eugene Gardner, mas ele e o César Lattes, sabe em quantos dias eles produziram o meson? Não sei. 9. 9 dias. Até um ponto que a comunidade científica internacional não acreditou. Disse: não é possível. Vocês passaram 15 meses com todos os recursos do mundo. Como é que você vai produzir em 9 dias? Foi indicado ao Prêmio Nobel 7 vezes. Nunca ganhou. Em boa medida, porque suas principais descobertas geniais, ele tinha 22, 23, 24, 25 anos e era um brasileiro e tomou uma decisão. Isso é que me comoveu profundamente, Haroldo, porque eu não sabia, confesso minha total ignorância. Eu não sabia, agora eu vou pesquisar mais sobre isso. Houve uma geração de físicos nessa época, José Leite Lopes, Jaime Timur, César Lattes, entre outros, que tomaram, Hervásio de Carvalho, do Recife, eles tomaram uma decisão. O César Lattes recebeu a oferta de Harvard. José Leite Lopes, todos receberam ofertas tentadoras de grandes universidades mundiais. Todos tomaram uma decisão. Fariam seus doutorados no exterior, acumulariam todo o conhecimento que fosse necessário para voltar ao Brasil e criar o Centro Brasileiro de Pesquisa Física, criado em 1949, ativo a partir de 50 a 51. Eles sacrificaram carreiras internacionais que poderiam ter sido brilhantes, que poderiam ter levado o César Lattes a um prêmio Nobel. E ele tem uma frase nesse livro, que essa eu confesso, eu vou ler aqui para vocês. Essa eu confesso, realmente me comove profundamente. É uma carta que ele escreve para o Sérgio Leite Lopes. E nessa carta, ele diz o seguinte: olha que coisa, Haroldo, isso nós perdemos totalmente. O maior gênio da física no Brasil, um dos maiores gênios da física do século XX, o único indicado 7 vezes ao prêmio Nobel. Ele escreve uma carta para o José Leite Lopes, no auge da sua glória. Ele era matéria da Life, New York Times. No mundo inteiro ele era celebrado. Ele escreve dizendo: ele vai voltar ao Brasil. E ele diz: porque acho que é muito mais interessante e difícil conseguir formar uma boa escola num ambiente precário do que ganhar o prêmio Nobel trabalhando no melhor laboratório de física do mundo. E voltou ao Brasil. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e às nossas convidadas antes das despedidas. A primeira: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Não precisa ser o seu próprio sugiro eu. Peço aqui a produção que coloque a imagem do livro do Valério na tela, para a gente lembrar as pessoas sobre esse título. O livro está sendo lançado pela Usina Editorial, já está em pré-venda, A Armadilha do Bolsonarismo e os Limites do Lulismo, de Valério Arcari. Eu queria sugerir aos nossos espectadores e às nossas espectadoras que adquiram o livro no site da Usina Editorial. O livro deve estar sendo lançado aí nos próximos meses, é isso? É isso aí. Perfeito. Então, indique aí um livro e, além de livro, filme ou série que você gostaria de sugerir
acompanham. O que eu estou vendo? Vou indicar o que eu estou vendo. Não é nada que não... Digamos, é o que eu estou, digamos, me ilustrando. Eu estou vendo 3 séries, porque eu me entendi um pouco, então não vejo uma série só. Uma noite eu vejo... Eu durmo muito rápido, Breno. Eu chego para dormir na cama, eu vejo na cama deitado. Então, assim, eu transformo filme em série e série em minissérie. Eu durmo. Então, depois... Bom, estou vendo. Na Apple, que é uma plataforma que eu assinei recentemente, uma série, Breno, chama Silo. É uma série de ficção científica muito interessante sobre um futuro distópico em que as condições de sobrevivência no planeta foram destruídas, a humanidade se protege em silos. Silos, vocês sabem, são aqueles grandes armazéns que são utilizados para preservar cereais como uma reserva estratégica. Desta vez são silos, neste caso desta história, são silos subterrâneos, são vários silos subterrâneos que foram construídos para proteger a humanidade da destruição que ocorreu no planeta. E é uma luta de classes dentro de um destes silos. E nós ficamos sabendo, ao longo da história, que as condições são extremas, há estratificação social, há um regime muito autoritário, e há luta de classes. Existem a classe dominante, existem setores médios, existe a classe trabalhadora. É uma luta pela sobrevivência, é uma luta pelo conhecimento, porque, além disso, o regime ele é um regime tão obscurantista que ele apagou a memória do passado. E depois de muitas e muitas gerações, já são 200 anos, e, portanto, depois de muitas gerações, não há mais na memória coletiva a lembrança do que foi a Guerra Civil e das condições nas quais a humanidade teve que sobreviver subterrânea. Estou vendo uma série muito interessante chamada Oceanos, no Prime Video. É uma série de divulgação da natureza, da vida nos oceanos. É muito bonita e é muito educativa. E, finalmente, estou vendo uma série mais de ficção literária, que é a adaptação feita do clássico do Gabo, do Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, na Netflix, que é uma série que tem uma narrativa poético-literária, imagética, é uma adaptação surpreendente do livro, de uma beleza plástica e de uma delicadeza humana extraordinária. O livro que eu estou lendo é o meu interesse hoje pelo estudo dos anos 30. Né? Claro que eu estou estudando os anos 30 porque é a situação histórica, digamos, mais próxima. Nos anos 30 surgiu um partido de massas fascista no Brasil, o integralismo, dirigido por Plínio Salgado, que era o candidato favorito às eleições em 37, depois que Vargas consolidou a ofensiva contra a esquerda, derrotando a semi-insurreição, ou a insurreição de 35. É a biografia Getúlio, do Lira Neto, o volume 2, e é uma narrativa apaixonante, feita por um autor que une investigação histórica com fluência de texto. Digamos, é muito interessante. A rigor, recomendo muito. Lira Neto, Getúlio, 3045, segundo volume. Eu já tinha lido o primeiro e o terceiro, me faltava o segundo, mas esse ano, na Feira da USP, a Su conseguiu um tempinho para ir lá e encontrou o livro na banca da Companhia das Letras. A gente está chegando aqui, já está com 1 hora de programa. Eu queria continuar, mas o fim do ano está me exigindo voltar aí para outras atividades. Então, eu queria pedir para você fazer o que a gente sempre pede aos nossos entrevistados e entrevistadas, umas sugestões culturais. Você não teve sugestão de livro, de filme, mas tem 2 livros para sugerir para a gente, é isso?
Exatamente. Eu sempre fico angustiado quando chega essa pergunta de vocês, é terrível, porque tem tanta coisa boa para ler que me falta olhos e me falta tempo. Mas existe um filósofo brasileiro que eu considero que é o maior filósofo brasileiro de todos os tempos, que é o Álvaro Vieira Pinto. E ele escreveu, entre vários livros luminosos, ele escreveu um que é a Ciência e Existência, que é Problemas Filosóficos da Pesquisa Científica. Esse sujeito é brilhante. Brilhante, simplesmente brilhante. Toda a obra dele. Mas Ciência e Existência é muito bom para que a gente entenda precisamente as bases sociais da produção do conhecimento. E o Álvaro Vieira Pinto foi uma figura exemplar do ISEB, foi exilado, esteve no Chile, e quero dizer aos Paulo Freireanos, Paulo Freire chamava Álvaro Vieira Pinto de meu mestre. Esse é o sujeito, médico, matemático, físico, um filósofo da mais alta estatura e que tem que ser lido, relido, estudado por todos aqueles que querem ter, que sabem a importância da filosofia para a teoria e o pensamento político. E o segundo, que eu estou recomendando, é um sujeito pela qual Karl Marx tinha um grande apreço, embora fez críticas tremendas, né? Que é o Ludwig Feuerbach, num livro que eu considero da mais alta importância, Haroldo, que é publicado aqui, inclusive, por uma editora católica, que é a Vozes. Né? Eu, completamente ateu, e tudo que é religioso me é estranho, que é a essência do cristianismo, num Brasil católico, evangelizado, em que a religião tem uma potência política conservadora e alienante. Eu leio Feuerbach, que caracterizou a religião como uma patologia psíquica e trabalhou isso de maneira essencial. Então, para aqueles todos que têm, que não percebem que não é a religião que criou os homens, mas os homens, no seu desespero absoluto, nas suas carências imensas, na sua incapacidade científica de compreender o mundo, criou as religiões. E elas tiveram um certo aspecto explicativo, mas historicamente eram limitadas, hoje são mais ainda. E eu recomendo vivamente que todos aqueles que querem marchar pela senda do pensamento crítico, que implica, entre outras coisas, em cortar nas próprias convicções, nas crenças, que estudem a essência do cristianismo do Ludwig Feuerbach. Claro, eu sei que existem livros mais potentes, como de Karl Kautsky, A Origem do Cristianismo, mas na filosofia, e estou citando aqui dois filósofos, porque a filosofia está em baixa no Brasil. A filosofia parece que não tem mais nenhuma função, mas ela é essencial para o fomento do pensamento crítico. E nesse final de ano aí vocês podem se atracar entre Natal e Ano Novo, ler esses dois livros que vocês vão começar 2025 mais saudáveis intelectualmente e mais potentes politicamente, com mais força, com mais fé no futuro, que é uma fé criada pelos homens que estão nessa batalha imensa contra todas as nossas carências, todas as nossas insuficiências e todas as doses de ceticismo e desespero que atrapalham a marcha da Revolução Brasileira.